de hoje vamos conversar com o professor, cientista político da UFRN, Gabriel Vitullo, ele que inclusive está licenciado nesse momento, desenvolvendo algumas pesquisas importantes na Espanha e também acabou de lançar, nas 2 últimas semanas, um livro muito interessante em parceria com o professor Cleiton Cunha Filho, e esse livro trata justamente do debate constitucional dos Estados Unidos. Esse livro mostra o outro lado da discussão, chamado Os Antifederalistas, o outro lado da discussão que nunca veio à tona em relação à formação da Constituição dos Estados Unidos. E trazemos esse tema justamente porque estamos na expectativa de concluir as eleições nos Estados Unidos, que é tão confusa que muitos brasileiros não compreendem quais são as principais regras dessa eleição. E é sobre isso que vamos falar hoje com o professor Gabriel Vitullo. Bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, professor. Muito obrigado, Robson. Prazer poder compartilhar mais uma vez este espaço contigo. Prazer tê-lo conosco, professor. E a primeira pergunta na verdade, um pedido, né? Vamos tentar explicar como é que funcionam as regras eleitorais nas eleições nos Estados Unidos. Boa pergunta, Robson, porque de fato é um sistema bem complicado, bem confuso. Tem muita gente que ainda não consegue entender, e com toda a razão, como este sistema, principalmente para a eleição presidencial, para a eleição do presidente e do vice, como este sistema funciona, e o que explica que em várias oportunidades já aquele que ganhou nas urnas acaba não tendo sido consagrado como novo presidente. Né? Ou seja, 5 vezes na história dos Estados Unidos já aconteceu isso, que aquele que foi mais votado nas urnas, na verdade, por causa da forma de eleição nos Estados Unidos, não foi o presidente ou a presidente eleita, né? Como foi o caso último, por exemplo, de Hillary Clinton. Ela teve mais votos do que Donald Trump, mas, na verdade, ela não foi eleita. Quem foi eleito foi Donald Trump. Isso. Por que isso acontece, professor? A Hillary Clinton, concretamente, teve 2.800.000 votos a mais do que Trump. E, mesmo assim, ela não foi eleita. Por quê? Porque ela obteve menos eleitores ou delegados no colégio eleitoral. O sistema de eleição presidencial nos Estados Unidos é um sistema de eleição indireta. É um sistema pouco frequente nos sistemas presidencialistas. Este sistema foi assim criado na Constituição de 1787 e em que, pese muitas críticas, muitas reclamações, e em que, pese estes resultados esdrúxulos, onde quem sai segundo acaba ganhando, o sistema não foi reformado. Tá? Então, e por que se explica esta coisa tão estranha? Basicamente porque na grande maioria dos Estados Unidos, quem tira mais votos, mesmo que seja um voto a mais do que o adversário, fica com todos os delegados em disputa. Vamos a um exemplo prático. No estado da Califórnia, onde há 55 eleitores em jogo, quem ganha a eleição, quem tira mais votos, fica com 55 delegados. A distribuição dos delegados não é proporcional, é para quem ganha. Então, a depender de como se der a combinação dos resultados nos diferentes estados, em alguns com diferenças maiores, em outros com diferenças menores, pode acontecer, como de fato aconteceu em 2016 e em 4 outras oportunidades, que aquele que tire mais votos nas urnas acabe não ganhando o número de eleitores necessário para se consagrar como novo presidente. No caso, o número necessário hoje em dia é de 270 delegados, 270 eleitores. E é isso que está sendo observado nestes dias para saber se o Biden chega por fim aos 270 ou se Trump produz uma reviravolta naqueles estados onde ele está atrás do Biden e acaba conseguindo a maioria dos eleitores, a maioria do colégio eleitoral e, portanto, se consagrando como novo presidente. Na eleição de 2000, por exemplo, uma eleição muito disputada, onde o Bush filho acabou sendo consagrado como presidente, o que aconteceu naquela oportunidade? Que a eleição estava muito parelha quanto ao número de delegados. Estava quase empatada, né? Quase empatada, embora Gore com mais votos do que o Bush, mas quase empatada em número de eleitores, e quem acabou definindo a eleição foi o estado de
Flórida, que eu prefiro chamar de Florida, porque na verdade é um nome de origem hispânico, na Florida, governada na época pelo irmão do Bush, com uma série de irregularidades, que não vem ao caso aqui detalhar, mas o que aconteceu foi que o Bush terminou levando todos os eleitores em jogo, que eram 25 na época, e o Gore ficou sem nenhum. Por quê? Porque as regras do jogo, na maioria dos estados, à exceção de 2, indicam que quem ganhar, mesmo que seja por um voto, lá na época foi por 0,001% de diferença, um punhado de 500 votos, num universo de uns 3 milhões de votos, 500 votos foram os que definiram a eleição presidencial. Tá? Então é uma coisa realmente muito estranha, muito esdrúxula, muito questionável. E, como eu dizia, na esmagadora maioria dos estados, esta é a regra. Só há 2 estados, o estado de Nebraska e o estado de Maine, que fazem uma distribuição um pouco mais lógica dos eleitores em jogo. Por quê? Porque atribuem 2 eleitores ao ganhador e os eleitores restantes são distribuídos em distritos. Então, isto fez com que, por exemplo, agora no estado de Maine, de 5, se eu não me engano, 5 eleitores em disputa, 4 ficaram para o Biden e 1 para Trump. Tá? Mesmo assim, é uma distribuição bastante injusta, bastante desigual, mas, enfim. Então, se nos estados a distribuição dos eleitores fosse proporcional, esta coisa de quem sai segundo acabar ganhando não aconteceria. Muito bem. Professor Gabriel Vitullo, e ainda falando sobre as eleições dos Estados Unidos, há um fato muito curioso, né? Muitas vezes se critica o Brasil, que o Brasil é atrasado, mas hoje temos uma votação eletrônica e em poucas horas toda a apuração, né, para todos os candidatos está completamente resolvida. E vem nos Estados Unidos, a gente vota por correio, né? Só falta aparecer a notícia de que esses votos pelo correio, alguns deles estão sendo entregues a cavalo, como era no passado, né? É seguro isso, professor Gabriel Vitullo? Esse sistema eleitoral tem muitos questionamentos. Você sabe muito bem, né? E é bom lembrar que não existe uma legislação eleitoral nacional nos Estados Unidos. Cada um dos 50 estados e o Distrito Federal tem, cada um deles, suas próprias normas eleitorais, seus próprios tribunais. Não existe um TSE, não existe um TRE, não existe um código federal eleitoral, não existe nada disso. Então, cada estado, cada distrito define suas próprias normas, define até seu próprio sistema eleitoral, não tem a ver apenas com o sistema de contabilização dos votos, mas até a própria lógica que eu dizia anteriormente, né? A maioria dos estados dizem que quem ganha leva todos os eleitores em jogo, mas tem 2 estados que adotam uma regra diferente. Então, cada estado é quase um país independente, né? Neste sentido, sim. Muitos outros não, mas neste sentido, de fato, os Estados Unidos são mais federais do que outros países também que adotam o sistema federal, como o Brasil, a Argentina, o México, que tem um grau de federalismo menor. Tanto é que estas normas são normas gerais que valem para todos os estados ou para todas as províncias, no caso da Argentina. Perfeito. Nos Estados Unidos, cada estado tem sua autonomia quanto à fixação das normas eleitorais. Diante de tantas regras diferentes que nós temos em cada estado, sobretudo do ponto de vista das regras eleitorais, esse fato, por exemplo, de que já 5 vezes que isso acontece, né? Não é eleito, não se torna presidente da República nos Estados Unidos aquele que tem mais votos, mas aquele que conseguiu mais votos no colégio eleitoral, que é um voto indireto através dos estados, né? O voto por delegados. Né? Isso não fere a democracia, isso não é antidemocrático? Eu faço essa pergunta porque quando a gente pensa no plano do marketing, da grande divulgação que acontece no mundo inteiro, os Estados Unidos são colocados como se fosse um país mais democrático do mundo, o maior exemplo de democracia do mundo. Realmente é para colocar grandes símbolos de interrogação sobre que democracia é essa que permite que estas coisas aconteçam, que democracia é essa que desincentiva as classes populares a votar. Lá o sufrágio é optativo, não vamos entrar aqui no mérito dessa discussão, mas o problema nem é que seja optativo, e sim o fato de que a eleição é um dia de trabalho, não é um dia feriado, não é um dia domingo. As pessoas têm que se inscrever para cada eleição, não existe um registro eleitoral permanente. Há toda uma série de elementos que levam a desincentivar as pessoas que
não tem tempo para ficar primeiro fazendo uma fila para se registrar para cada eleição, depois outra fila para poder votar. O sistema realmente é muito estranho, o sistema é muito cheio de travas, cheio de empecilhos para que haja uma participação eleitoral mais robusta, mais ampla. De fato, na maioria dos processos eleitorais nos Estados Unidos, os percentuais de participação estão em torno de 50%, 52%, 53%. Na eleição de Obama se aproximou quase dos 60%, que foi um grande feito. E hoje, e este é um dado importante a registrar, que mostra um pouco o grau de acirramento político e de divisão da sociedade estadunidense, hoje se calcula que o percentual de participação chegará aos quase 67% dos habilitados para votar, o que é um percentual para a história dos Estados Unidos muito alto e que só é superado pelo 73% que se conseguiu de participação eleitoral que se conseguiu no ano 1900. Tá? Então, nos últimos 120 anos, este é o recorde absoluto de participação eleitoral, tal o grau de polarização política que se estabeleceu naquele país, que fez com que os que gostam de Trump e os que odeiam Trump saíssem de forma maciça a votar, a maioria deles pelo correio. Houve mais de 100 milhões de votos que foram pelo correio, e se calcula que algo em torno de 70 milhões presenciais na terça-feira passada. Né? O voto pelo correio é seguro de verdade, professor Gabriel? O voto pelo correio, a princípio, não deveria encontrar maiores problemas. Depende muito dos procedimentos adotados em cada estado. Não vejo que o grande problema seja o voto pelo correio, mas sim a falta de regras claras e unificadas que faz com que cada estado defina como bem entender. Então, tem alguns estados que sequer começaram a contar os votos que chegam pelo correio, porque primeiro tem que esperar que terminem de chegar. Então, como estabelecem, por exemplo, alguns deles, que o voto pode ser emitido até o dia da eleição, então depois tem que dar um tempo para que o correio leve esses votos. E uma resposta também importante à tua pergunta sobre o porquê da demora. Como Trump sabia que no voto pelo correio ele iria perder, ele já há alguns meses que vem retirando recursos dos Correios. Correios são uma empresa pública nos Estados Unidos, retirando recursos dos Correios, e isto faz com que todo o processo ralentize, né? A coisa fica mais complicada, mais demorada. Mas sim, quanto ainda à forma de votar, tem estados que permitem o voto eletrônico, tem outros que votam em papel, tem outros que têm umas máquinas muito estranhas, onde as pessoas depositam o voto, enfim, são coisas que para nós, aqui na América Latina, que sempre somos tão questionados quanto às nossas democracias, etc., e que nos colocam como exemplo de boa democracia dos Estados Unidos, veja só, já estamos há 3 dias da eleição, que aconteceu esta eleição, e ainda não sabemos o resultado, e o resultado oficial mesmo provavelmente sairá na véspera da posse presidencial, que é no dia 20 de janeiro. Até lá, muita coisa pode rolar, até porque, em se tratando do Trump, ele dificilmente irá reconhecer o resultado. Tudo se pode esperar, né? E tudo se pode esperar. Ele já antecipou que vai judicializar, de fato já entrou com demandas em diferentes estados, nestes estados onde ele perde. Sem dúvida. E professor Gabriel Witulo, né, isso é importante relatar também, porque o próprio comportamento do Donald Trump, ele espelha o comportamento em vários líderes do mundo. E você tem, por exemplo, aqui o caso do presidente Bolsonaro, que é uma cópia, enfim, muito fiel do que é o Donald Trump. Mas o pior é que esse modelo está se multiplicando. Se nós observarmos as eleições no Brasil, as eleições municipais pelas quais estamos passando, você observa em todo o país diversos candidatos adotando o mesmo modelo. Porque, entre aspas, se deu certo do ponto de vista eleitoral em relação a Trump, em relação a Bolsonaro, há vários candidatos a prefeito no Brasil inteiro, no caso de Natal, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, na Alagoas, em São Paulo, para onde você vai, tem aqueles que fazem questão de se identificar com esse tipo de modelo para tentar captar esse tipo de eleitor, ou seja, há uma multiplicação desse lado ruim, né, que estão praticando para tentar conseguir mais votos, né? Uma triste deterioração do nosso
sistema democrático e da boa condução, das boas ideias, do bom debate, né? Sem contar com as fake news. Concordo inteiramente com você. Realmente, o fato de nos livrarmos do Trump como presidente da principal potência do planeta é uma boa notícia para todos e é uma boa notícia especialmente para países cujos principais líderes seguem neste caminho, né? Então, a derrota do Trump é uma derrota também de todos aqueles que se espelham nele e, portanto, no caso do Brasil, no caso das Filipinas, Hungria, Polônia, países onde há líderes que seguem este modelito, digamos, que se abraçam ao garoto propaganda de Bannon, porque não esqueçamos que quem está por trás deste tipo de figura, de personagem, né? Claro que há muitos outros elementos em jogo, mas teve uma figura nefasta para a humanidade chamada Steve Bannon, que foi o fulano que promoveu a figura do Trump e que ajudou a se eleger muitas figuras como Bolsonaro e outros no mundo que seguem este modelo, né? Então, uma derrota de Trump significa uma derrota deste tipo de liderança política que tanto mal lhe faz ao mundo e às respectivas sociedades, né? Bom, quero agradecer a participação do professor Gabriel Vitullo no nosso Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo, professor. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade e sempre à disposição. Obrigado, professor.